Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro, a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão. A nossa regra de vida, o artigo 356, a Igreja humana e divina. Façamos atenção à nossa maneira de considerar a Igreja. Aquele que apenas crê numa Igreja invisível recusaria acolher a graça da encarnação. Poderia então se dispensar da prática dos sacramentos. É uma grande graça considerar a Igreja humana e divina, santa e humilde. Para nós, é uma grande força crer nessa Igreja visível e histórica, através das dioceses, dos bispos, e crer igualmente na Igreja divina de Jesus Cristo. Apesar do caráter divino que a torna santa e imaculada, a Igreja é constituída nos seus membros de pecadores. Ela é santa na sua pessoa e pecadora no seu pessoal. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, Ele o será para sempre. As duas realidades da Igreja estão unidas na palavra de Deus. A Igreja com seus pastores que a conduzem e Cristo presente nesta Igreja. O cardeal Lubac clarifica. A história mostra como evidência que há pastores hábeis e também capazes. Há bons pastores e há também, algumas vezes, maus. Que eles pertençam ou não à hierarquia, o católico zeloso pode ser um medíocre cristão. O que permite a santidade é também aquilo que dará acesso a mais atroz impostura. Em todo lugar onde os homens se encontram reunidos, é fatal que, mesmo se ajudando, eles se façam sofrer mutuamente. Quanto mais quando eles estão ligados entre si num laço tão penetrante. Todas as formas da malícia humana, aquelas que se conhecem e aquelas que se ignoram, tomam um caráter ainda mais odioso. A calúnia encontra em certos meios da Igreja um terreno particularmente propício. E uma vez que ela se enraizou, se alimenta não somente do pior, mas do melhor. Mesmo um sincero e mútuo desejo do mesmo bem não impede que eles provoquem feridas trágicas, tal como vemos na vida dos santos, que estranhas e profundas feridas se tornam então possíveis sem análogo na experiência puramente humana. Quando nesta associação de caráter único, uns têm a faculdade incrível de atingir os outros até o íntimo das junções, onde se faz a partilha da alma e do espírito. Quando existe o mesmo tipo de poder tão forte, tão penetrante, que não basta somente suportá-lo, mesmo com paciência, mas é preciso consentir da sua parte e consentir de boa vontade aquilo que seria da parte de qualquer outra potência, uma violação. Pois é justamente até aí que vai a obediência católica no seu exercício mais comum. Longe de ser uma exceção desanimadora, tal sofrimento é normal. Em tempo comum, sem revestir sempre formas agudas, ela é, sem dúvida, mais frequente do que vinda dos homens de fora. Digo isto para um cristão preocupado numa verdadeira vida de igreja. Em todo caso, o seu caráter inevitavelmente paradoxal torna o acolhimento mais doloroso e ela pode nos ferir bem mais profundamente. Mas ela é ao mesmo tempo geradora de alegria, humilhando-nos sobre a poderosa mão de Deus. Ela nos prepara para os tempos da sua visita. Esses aquebrantamentos que ela opera acontecem sempre sob a ação do Espírito Santo, em proveito da unidade, bem melhor realizada, mas bem amada.
sem inteligência do mistério da Igreja do que através das nossas especulações e dos nossos palavreados. Assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho, para comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo Jesus, que era de condição divina, despojou-se de si mesmo, tomando a condição de escravo, e por nós, sendo rico, fez-se pobre. Assim também, a Igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para divulgar a humildade e a abnegação. Nós vemos hoje na nossa regra de vida esse chamado a olharmos para a nossa igreja que é humana e é divina, que é santa, mas que também é constituída por pecadores, não só na hierarquia da igreja, mas também cada um de nós. Então, peçamos nessa quarta-feira, neste dia, a intercessão e a oração por toda a nossa igreja, que diariamente busca a santidade, mas lembrando que nós também buscamos essa santidade, nós que constituímos esse povo de Deus, esta Igreja Santa. A leitura de hoje, do profeta Ezequiel 47. Reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria sobre o limiar do templo, para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo, do sul do altar. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e, rodeado por fora, até o pórtico exterior, que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. Disse-me: esta água que escorre para o lado oriental desce para o Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoavam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Junto à torrente em sua margem, de um lado e do outro, encontrar-se-á toda a sorte de árvores de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, essa leitura vai falar da profecia de Deus, da sua promessa, que trarão frutos e rios de água viva sobre cada um de nós. E o salmista hoje vai nos convidar exatamente a termos esse olhar de confiança na promessa de Deus. Deus é o nosso refúgio e nossa força, um socorro sempre alerta nos perigos. E por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando-a as moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver os atos do Senhor. É Ele quem na terra faz assombros, acaba com as guerras até o extremo da terra. Que bonito hoje o salmista que nos faz ter esse coração confiante no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a nossa força. Ele que é o Senhor dos Exércitos, que combate à nossa frente, que vai à frente de cada um de nós. E hoje a segunda leitura, 1 Coríntios. Vós sois o edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto. Lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá,
pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Cada um de nós é esse templo, essa construção de Deus, que nós devemos, de fato, cuidar do templo da nossa alma, que é a nossa vida interior, mas também do templo que é a nossa casa, que é o nosso ambiente onde nós vivemos, seja o nosso ambiente de trabalho, seja o nosso ambiente missionário. Somos chamados a guardar esse edifício de Deus e, sobretudo, lembrar que quem é o fundamento da nossa vida? É Jesus Cristo. Não deixemos de lado essa grande graça de podermos ter o Senhor que constrói e que edifica o interior da nossa vida e da nossa alma. O Evangelho de hoje de João, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então dizendo: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. O Evangelho vem hoje confirmar as leituras e o Salmo do Senhor, que nos lembra de termos este zelo pela a casa de Deus, mas o zelo também pela nossa própria alma, porque o próprio evangelista vai nos dizer, o Senhor falava do templo que era o seu corpo, que é o corpo de Cristo, mas também o templo que é a nossa casa, a nossa missão, o lugar em que habitamos. E hoje, nada melhor do que lembrarmos desse templo, desse edifício, que é a dedicação da Basílica de Latrão, onde a igreja celebra. Foi sobre o pontificado de Bento XIII, em 1724, que houve a criação desta festa que celebramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento reconsagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, essa data é sinal de amor e unidade ao Papa, dia de rezar por ele e fazer memória da sua importância religiosa particular e mundial. Por outro lado, dia de louvor e agradecimento pelo local físico, igreja, capela, matriz, na qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Assim, cada um de nós também é a casa de Deus em Jesus Cristo, ressuscitado, porque o Espírito mora em mim e em cada um de nós. Por um lado, o simples fato de estarmos cientes disso leva-nos a louvar o Senhor. E por outro, a dizer às vezes de modo excessivo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, esquecendo que Ele já está em nós, nos acolhe e nos ama, não como gostaríamos de ser, mas como somos, aqui e agora. O equilíbrio exigido não deve ser coisa passageira, mas todo um caminho de vida, um contínuo entrar em nós mesmos e em vista da morada do Rei. Que belo esse comentário sobre a dedicação da Basílica de Latrão. Rezemos de modo particular pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, por toda a unidade da nossa Igreja,
Peçamos nesse dia graças precisas para os pastores, para aqueles que nos conduzem. E eu convido você também nesse dia a meditar a leitura patrística dos sermões de São Cesário, de Arle Bispo, que vai falar exatamente: pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Continue nos acompanhando na nossa Lex Divina diariamente e que Deus vos abençoe.